Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui para mais uma noite, para mais um tempo de adoração, nessa campanha dos 12 cestos cheios. Hoje, se Deus quiser, pela fé, nós vamos encher aqui o 5º cesto. E recebi um desafio enorme de falar sobre um tema extremamente delicado, mas extremamente importante na vida da igreja, e nós vamos falar sobre um imperativo de Deus que é perdoai-vos, perdoai-vos. Para isso eu quero te convidar a acompanhar a leitura, você pode acompanhar pelos telões, pelo seu smartphone, pela sua Bíblia, em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Como você preferir. Diz assim as Sagradas Escrituras. Colossenses 3, 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vocês podem repetir comigo essa expressão depois do ponto? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos dizer juntos? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mais uma vez, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Dentre tantos temas maravilhosos que a Bíblia nos traz, temas preciosíssimos, temas extremamente relevantes, como não falar da noite de ontem, em que nós fomos assim, quase que abduzidos para uma dimensão sobrenatural, ao encontro com a palavra pela vida do pastor Rômio. Quem estava aqui foi formidável, você deve assistir o culto depois pela internet, está na nossa página do Face. Aproveite, passe por lá e curta a nossa página, tá certo? E você vai ver que foi ótimo o que ele ministrou ontem. Mas hoje esse tema é difícil, porque, embora seja algo maravilhoso, o perdão, ele é extremamente difícil de se compreender e de se praticar. Principalmente para aqueles que não conhecem a Cristo, não conhecem o que a palavra de Deus nos ensina, e também para nós que conhecemos a palavra. Se para quem é de fora já é difícil, para nós também é muito difícil, porque falar de perdão é quase que penetrar na intimidade da Trindade. Para compreender o perdão, nós precisamos ser convidados a olhar para a intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que decidem, que criam uma santa e poderosa conspiração em prol de pecadores indignos como nós. E nessa conspiração eles decidem nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas mazelas, não só pelo que nós fazemos, mas eles decidem nos perdoar pela nossa essência, pelo que somos, porque o que somos é pior do que o que fazemos. Então eu poderia dizer, nesse primeiro momento, de que o perdão tem uma origem não humana. O perdão tem uma origem divina. E cabeças humanas, seres limitados como nós, têm dificuldade de compreender e praticar esse princípio, essa verdade, essa virtude que flui da Trindade. Tudo bem? Você está comigo? Então, hoje nós vamos ser convidados a olhar para a Trindade de uma forma mais profunda. Outra coisa que é preciso compreender sobre o perdão é que o perdão, ele demanda um custo alto intencional. Eu e você decidimos, depois de penetrarmos na Trindade e entender a ideologia do perdão, que eu vou falar depois, também estar dispostos a assumir um grande custo, de uma forma intencional. Intencional. Por isso que, para muitas outras culturas religiosas, o perdão do cristianismo é quase que uma burrice, uma insanidade, uma utopia.
porque o ser humano precisa ser tratado com o senso da meritocracia, ou seja, o ser humano precisa ser julgado, avaliado pelos seus méritos. E como alguém é capaz de lidar com o ser humano sem levar em consideração quem ele é e o que ele faz, sem levar em consideração a sua meritocracia? Difícil de entender isso. Então, para muitas religiões, isso é complicadíssimo, porque o nosso Deus é um Deus de perdão. Dietrich Bonhoeffer, quando foi escrever sobre o perdão, ele até disse algo muito interessante. Ele diz que, quando a gente olha para o perdão, ele diz o seguinte: na comunidade entre um e outro, que confessam o nome de Cristo, para se entender o perdão, é necessário entender somente o que Cristo fez por nós. Não há possibilidade de exercitar o perdão fora da compreensão do que Cristo fez por nós. Então, Dietrich Bonhoeffer diz: você pode tentar procurar qualquer outra compreensão, qualquer outra explicação. Ela não vai existir, se não for através do viés do que Cristo fez por mim e por você. Por isso que eu escolhi esse texto de Paulo aos Efésios, que diz que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ele é a referência máxima a respeito do perdão. Ele é a referência máxima que eu e você precisamos ter. Outra coisa importante para pensar sobre o perdão é que perdão tem a ver com iniciativa. E o mais difícil de se entender sobre o princípio da iniciativa é que a iniciativa pertence ao ofendido. No perdão, a iniciativa não pertence ao ofensor. No perdão, a iniciativa pertence ao ofendido. Para entender o perdão, precisamos penetrar na figura da Trindade. Para entender o perdão, nós não podemos partir do mérito. Precisamos pensar que Cristo nos perdoou apesar de nós mesmos. Mas para entender o perdão, nós precisamos entender a iniciativa divina, que foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidirem se encarnar na figura do Filho para que eu e você pudéssemos ser curados de nós mesmos. Então, perdão tem a ver com iniciativa, e a iniciativa do ofendido. E a iniciativa do ofendido é buscar a cura. A iniciativa do ofendido é buscar a restauração, a reconciliação. Por isso que eu volto a dizer, eu quero que você me entenda, que é tão difícil compreender o que é o perdão. Porque a gente, muitas vezes, quando feridos, nós ficamos pensando assim: não, mas eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Como assim eu tenho que tomar a iniciativa? Eu até perdoo, mas se a pessoa vir falar comigo. Eu até perdoo se o fulano ou a beltrana tomar uma iniciativa e me pedir perdão. Aí eu perdoo. Mas eu sou a vítima. Você já ouviu isso ou não? Já pensou assim ou não? Quantas vezes a gente pensou isso? Mas Mateus capítulo 5, Jesus no primeiro sermão dele, eu imagino se a gente fosse da igreja de Jesus, o primeiro sermão que você ouviu desse pastor, se você voltava no domingo seguinte para ouvir ele pregar de novo. No primeiro sermão, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, dos versículos 23 a 26, Jesus vai dizer algo interessante. Ele diz assim: se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, você tem que procurar o seu irmão. Você não pode adorar a Deus antes de você procurar o seu irmão. Se ele tem alguma coisa contra você, você tem que fazer alguma coisa. Se você também tem alguma coisa contra ele, você também deve procurá-lo. Difícil isso. Difícil compreender isso. E aí Jesus, para fazer com que a gente entenda o perdão de uma forma bem clara, eu gostei muito
desse princípio de Jesus, ele nos ensina que para entender o perdão, a melhor maneira da gente entendê-lo é entender a partir da figura do débito. Débito é dívida. Para entender perdão, precisa entender o que é dívida. Você tem dívida? Não precisa olhar, tá bom? Mas eu acredito, segundo as estatísticas, que grande parte da população brasileira vive com a dividinha nossa de cada dia. Vive com suas crises financeiras, com seus débitos. E para entender o perdão é preciso pensar no que é débito. Alguém te gerou um débito. Alguém contraiu uma dívida com você por causa de uma circunstância ou outra que te feriu, que te prejudicou, que feriu alguém, que prejudicou alguém que você ama, que feriu a sua família, que feriu seus negócios, enfim. Quando a gente pensa em perdão, a gente precisa pensar no mal que alguém fez para nós. E no valor desse mal. Quanto custa o mal? Qual é o valor da dívida que esta pessoa que me feriu, que tem me ferido, que fez este mal para mim, quanto custa isso? E aí a gente não faz isso gritando, a gente não faz isso esberrando, a gente não faz isso com vontade de matar, de destruir, a gente faz isso com o processo da Trindade. Iniciativa de cura, iniciativa de restauração. Só que muitas vezes, quando alguém gera um débito conosco, não sei se isso acontece com você, a gente fica com aquele sentimentozinho de vingança. Você é crente, você diz assim, eu não vou me vingar. Mas, ô Jesus, vinga o teu servo, Senhor. Manda fogo do céu, Pai. Né? Aí você não faz essa oração, mas você sabe que a pessoa está em débito com você. Aí o que acontece? Você descobriu que ela passou por uma crise. Ela perdeu também alguma coisa. Ela se deu mal. Aí lá dentro você faz assim... Bem feito. Não sei, talvez tenha gente muito santa aqui que nunca tenha sentido isso, tá certo? Mas a gente tem aquele senso de vingança. A gente não provoca nada, mas se a pessoa se dá mal e ela te gerou um débito, você sente um certo prazer por aquilo que ela passou, por aquela crise. Então é muito difícil falar de perdão e assumir o débito sem celebrar a tragédia do outro quando ela vier. Porque a maior tragédia é que aquela pessoa te feriu. E que se ela faz isso, ela precisa muito de cura, ela precisa muito de restauração. O melhor exemplo que eu encontrei para falar do que é perdão, imagina que alguém vai visitar a sua casa. Você acabou de reformar a parte de iluminação da sua casa. Eu gosto de iluminação. Você trocou todas as lâmpadas por lâmpadas de LED. E trocou por aquelas lâmpadas de LED retrô. Queimou uma lâmpada na casa nova que a gente está morando há poucos dias. E eu dei o azar, né? Porque a pessoa que pôs a lâmpada pôs em 2014. Eu estou lá uma semana, queimou agora. Mas tudo dá graça. Não vou chorar aqui por causa de uma lâmpada, tudo bem? Aí eu fui essa semana numa loja aqui grande de departamentos de construção e fui atrás da bendita da lâmpada. Quando eu vi o preço da lâmpada, eu falei, Jesus amado. Já negociei com a dona da casa, nós já vamos trocar por outras mais, que tem um custo-benefício melhor. Mas imagina que você trocou por essas lâmpadas caras e você recebe uma visita e essa pessoa vai lá e quebra a sua lâmpada cara. E aí ela diz, me desculpa, ai, me perdoa, foi sem querer, eu não queria ter quebrado a lâmpada, você me desculpa? Você disse, desculpo, claro que eu desculpo. Mas aí a pessoa disse assim, quanto custa a lâmpada? Aí você diz, ela custa R$50. Aí a pessoa diz assim, então eu vou te pagar. Ela te paga, tudo bem. Agora, no perdão é diferente. No perdão, o outro não tem como te pagar, na Bíblia. Então você diz assim, eu te perdoo, tá bom? Ela fala, então tá bom, obrigado, ela vai embora. Mas quando ela vai embora, com o que você ficou em casa? O que você ficou em casa? Você está comigo? Com a lâmpada quebrada. A lâmpada quebrada significa
Prejuízo significa dívida, significa débito. Mas aí no outro dia você vai lá na loja e você compra a lâmpada sem ficar pensando no outro. Você diz, eu vou repor essa lâmpada, vou colocar, ela vai brilhar de novo, sem ficar pensando, puxa, aquele irmãozinho, hein? Aquela pessoa, hein? Que descuidada, hein? Nem para oferecer, né? Não, você decidiu assumir o prejuízo. Então, perdão é alguém te ferir, te causar um prejuízo, te gerar um débito, e você simplesmente não só dizer para ela, não tem problema, como você voluntariamente, intencionalmente dizer assim, eu assumo a dívida, eu assumo o débito, eu quero pagar isso e vou pagar. Você está livre, a sua dívida, o seu débito comigo está cancelado. Então, quando a gente pensa sobre perdão, nós precisamos pensar na dificuldade que é o perdão. E eu fiz essa introdução para te mostrar como é difícil na nossa vida ter que lidar com o perdão. Sem querer se vingar, sem querer retribuir, sem querer ter um senso de prazer pela desgraça do outro. É eu e você tentarmos assumir isso, sem querer que o outro sofra. E a gente decide, ferido e ofendido, sofrer ainda mais, porque o outro nos fez sofrer. Então, esse imperativo de Deus, eu digo para você que é indigesto. É complicado. Por isso que a gente tem que entender que isso aí tem uma origem divina e a gente é apenas canal desse exercício da Trindade em relação a nós, até porque eu e você somos perdoados por Jesus. Mas o texto está aqui. Perdoem, Colossenses 3,13, como o Senhor lhes perdoou. Este foi o princípio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram ofendidos pelos nossos delitos e pecados, mas eles decidiram pagar a conta. Quando Jesus nasceu, acabamos de celebrar o Natal e daqui uns dias vamos celebrar a Páscoa. Quando Jesus nasceu, eu imagino que quando o Pai olhou para ele, lá do céu, e quem sabe ali os anjos, os serafins que ficam em volta do trono, olharam para o Pai. Eu não acredito que eles viram o Pai sorrindo, talvez. Eu acredito que eles devam ter visto o Pai chorando. Por que eu acredito? Imagina você, pai. Tantas crianças novinhas aqui, eu estou super feliz com isso. E outras virão. Mas imagina você, mãe, ser pai, dar a luz ao seu filho. Você está dentro da maternidade. Olha para aquela criança que acabou de sair do ventre da mãe. E você diz assim, meu filho, minha filha, vai morrer por ladrões, por psicopatas, por pessoas hipócritas, falsas, mesquinhas, arrogantes. Essa criança ainda muito jovem vai morrer. E não tem como escapar. Qual seria o seu sentimento? Então, para nós, o Natal são novas de grande alegria. Mas eu acredito que para o pai, quando viu seu filho, sabia pelo que ele ia passar, porque Deus sabe de tudo, o coração dele sofreu. E ele decidiu fazer isso. Decidiu fazer com que aquele menino puro, santo, tão bom, nascesse para morrer por você e por mim. Isso ele fez sem querer se vingar. Eu fiquei pensando hoje à tarde muitas coisas. A cruz foi o maior ato contra o inferno e contra o pecado. Você concorda? Você está comigo, amém? A cruz foi. A cruz foi a vingança do Pai contra o inferno. Agora, eu fico imaginando, já que a cruz ia remir os pecados de todo mundo, Jesus podia ser como Jonas. Se Jesus fosse como Jonas, fiquei inventando um monte de bobagem na minha cabeça hoje à tarde. Jesus diz, já nasci, vou morrer mesmo. Vi um enfermo, vi uma pessoa com problema numa área financeira, no casamento, um lunático que diz, não vou curar não, já vou morrer por você mesmo. Já estou fazendo muito.
Você já imaginou se fosse assim? Mas ele sabia que ia sofrer e mesmo assim ele ficou aonde não ter que reclinar a cabeça. Ele peregrinou no sol causticante do deserto, passou o frio à noite, foi julgado pelos seus, foi oprimido por pessoas que ele não imaginava, talvez que ele poderia ser oprimido ali do seu grupo. Aliás, ele imaginava porque ele é Deus, nós é que não imaginaríamos. Mas ele fez tudo isso por amor. Ele amou o tempo todo. E a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Então, querido, eu não vou te dar uma fórmula, como uma receita de bolo para você perdoar. 5 passos para perdoar. 10 maneiras de perdoar alguém. Não. O que eu quero que você leve daqui hoje é o exemplo. Porque perdão não precisa de receita. Perdão precisa de exemplo. E o exemplo é como o Senhor lhes perdoou, perdoa. Então, se é como, olhe como ele fez e veja. Não tem 3 pitadas de misericórdia, 4 pitadas de compaixão. Tem o exemplo. Tem o exemplo. E o exemplo é tudo. Esta palavra é formidável. Tem um outro texto que eu gosto muito, que eu quero citar para vocês, que é Efésios 4:32. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deixa o texto aí. Nesse texto, Paulo está usando um termo no grego muito interessante. Olha como é difícil. Quando ele diz ali, perdoando-se mutuamente, assim como, de novo, o Senhor, o Deus, os perdoou, essa palavra, assim como, é uma tradução, seria assim, isso tem que ser visceral. Paulo está dizendo assim, vocês têm que ser bondosos e compassivos uns com os outros. Ele está dizendo assim, vocês precisam ter os intestinos saudáveis. Os intestinos de vocês precisam estar saudáveis, para que vocês possam perdoar mutuamente uns aos outros. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, a saúde de dentro se manifesta na vida de fora. Se o intestino estiver saudável, vocês vão perdoar. Eu fiz um tratamento com um nutrólogo alguns anos atrás, e uma das coisas que ele me ensinou, Dr. George Kotsifas, ele me disse o seguinte, pastor, ele falava assim, tudo está no intestino. Se o intestino funcionar bem, o senhor está bem, pastor. Então, vamos cuidar da saúde intestinal. E Paulo vai nessa mesma direção. Agora, também é uma verdade que quando a gente não está bem por dentro, você fica mal por fora. Vou até usar uma figura aqui muito interessante. Você já ouviu a palavra fulano está enfesado? Já ouviu ou não? Então, você sabe qual é a origem da palavra enfesado? Ai, pastor nojento, vou embora. Enfesado é que você está com muitas fezes. E se você está com muita fezes aqui dentro da pança, e não sai, está ressecado, ressecada, e fica muito tempo, você está enfesado. E aí você fica nervoso ou não fica? Fica com mal-estar ou não fica? Não fica se sentindo gordo, gorda? Porque eu só me sinto gordo quando eu estou enfesado. Oh, Jesus. Vamos mudar logo esse assunto. Então você tem que ter saúde para dentro, para levar para fora. Porque se você não tiver saúde dentro, você também vai interferir do lado de fora. E eu preciso entender isso. Abrir mão do rancor. Eu tenho que abrir mão disso. Porque senão eu vou contaminar o que está fora de mim. Pessoas que não têm intestinos saudáveis, elas contaminam as pessoas que estão do lado de fora. E eu estava lendo uma revista, hoje à tarde, uma reportagem da revista Galileu Galilei, e o tema da reportagem era perdoar, os benefícios clínicos do perdão para a saúde. Olha que interessante. Eles dizem assim, abrir mão do rancor melhora o bem-estar emocional,
físico, melhora a pressão arterial, o sistema imunológico e os batimentos cardíacos. Perdoar. Agora, por outro lado, eles dizem, a amargura, o ressentimento prejudica a saúde profissional, emocional e espiritual. Pessoas amarguradas liberam hormônios que fazem mal para a sua saúde. Aumenta a pressão arterial, aumenta o batimento cardíaco. Quem não perdoa tem mais dor de estômago. Quem não perdoa tem mais tontura. Quem não perdoa tem mais fadiga. Quem não perdoa tem dores musculares. Tem gente já fazendo assim agora. Então, esse imperativo é extremamente relevante, porque perdoar não só gera benefícios espirituais, perdoar gera benefícios físicos, orgânicos, relacionais, profissionais, mentais. Por isso, perdoai-vos. Mas o que a gente precisa entender para perdoar? Está aqui. Primeira lição que você tem que entender é isso aqui, ó. Assim como o Senhor os perdoou em Cristo. O que nós precisamos entender para perdoar? Em Cristo. Até Deus precisou de Cristo para nos perdoar. Olha o que diz o texto. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Até o Pai precisou do Filho para perdoar pessoas como eu e você. Agora, você acha que eu e você sozinhos vão perdoar alguém? Balela. Se o Pai precisou do Filho, imagina a gente. Então, a primeira lição do perdoai-vos é que o perdão só pode ser uma realidade assim como Deus nos perdoou em Cristo. Eu não perdoo ninguém se não for por intermédio de Cristo. Porque se for pelo meu intermédio, eu quero vingança. É por intermédio de Cristo. Parece tão difícil, parece tão distante, mas quando eu olho para o exemplo, fica mais fácil. E o maior exemplo do perdão de Deus está aqui. Está aí. Você é o exemplo. Não é mais ninguém, é você o exemplo do perdão de Deus. Fora de Cristo não há perdão. Fora de Cristo não há perdão, por isso que assim como Deus os perdoou em Cristo, Ele nos reconciliou por meio de Cristo. Tudo é por intermédio do Filho. Então, meu irmão, se alguém tem te ferido, se alguém tem feito mal para você, se há anos você tem tentado superar essa amargura, esse ressentimento, há meses, eu não sei, há dias, a única maneira de você se libertar disso é por intermédio de Cristo, é em Cristo. Diga para Jesus, Jesus, eu não dou conta. Jesus, eu não tenho como lidar com isso. Jesus, o Senhor conhece a minha estrutura. Jesus, o Senhor conhece a minha mente. Jesus, o Senhor conhece os meus sentimentos. Eu estou com vontade de matar Jesus. Pode dizer para Jesus, que não é novidade nenhuma para ele. Vamos parar de vestir veste de santidade e falar que a gente não pensa nessas coisas. Porque você é tão pecador quanto eu. Jesus, eu quero que essa pessoa seja prejudicada, Senhor. Isso se é mais pentecostal, como eu disse, você diz, queima Javé. Mas Jesus me ajuda. Eu não consigo, mas por intermédio de Cristo, em Cristo me ajuda. Que os meus intestinos, que as minhas entranhas estejam saudáveis para que eu possa, Senhor, ser um canal de amor na vida. E aí na oração você pode fazer isso. Pode fazer. Desse desgraçado. Dessa desgraçada, porque uma pessoa que te gera isso, ela está de fora do que é o objetivo da graça, então está desgraçado. Em Cristo. A segunda lição está num outro texto, 2 Coríntios 2,10, eu já estou terminando. Olha o que diz 2 Coríntios 2,10. 2 Coríntios 2,10 diz assim, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar,
Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Perdoei na presença de Cristo. Em Efésios o texto diz: perdoai-vos em Cristo, assim como Deus os perdoou em Cristo. O texto de Efésios que nós lemos diz, Colossenses, que nós temos que perdoar assim como o Senhor nos perdoou. E agora Paulo diz, na presença de Cristo. Só para você ter uma ideia, na igreja corintiana, tinha muita gente problemática. E tinha uma pessoa da liderança da igreja, que ela gerou um grande prejuízo para Paulo. Ela estava difamando Paulo, e ela estava gerando uma série de situações de divisão dentro da igreja. E Paulo tinha toda a legitimidade de mandar os irmãos, literalmente, botar aquela pessoa para correr de lá de dentro. E ao invés disso, ele escreve isso. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, eu perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Por que Paulo fala da presença de Cristo? Porque ele encontrou o perdão na presença de Cristo. Um dia um jovem, Saulo, impiedoso, maldoso, cruel, andava por um caminho, indo perseguir cristãos em Damasco. E naquele dia, ele teve um encontro com uma presença. E naquele encontro, a presença disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou o Cristo. Naquele momento ele fica cego, naquele momento ele tem uma experiência sobrenatural. E ali, ele transforma a sua vida. E na presença de Cristo, no deserto, ou na estrada, Saulo é perdoado. Então Saulo, que virou Paulo, aprendeu o que significa ser perdoado na presença de Cristo. É em Cristo e é na presença de Cristo. Não é na tua presença, não é na minha presença. Nós precisamos colocar as pessoas que nos feriram na presença de Cristo. Se você não tem tido força nem para orar, você tem que começar a orar e dizer: Senhor, talvez eu não quero essa pessoa na minha presença agora, mas na tua eu gostaria que ela estivesse. E eu coloco, Senhor, esta pessoa na tua presença. Essa pessoa que me magoou, essa pessoa que me feriu, essa pessoa que tem feito isso para mim, Senhor. Eu coloco ela na tua presença. A gente não canta que a presença de Deus é doce? Que a gente quer estar na presença dEle? Que na presença dEle há plenitude de alegria? Não é assim que a gente canta? Por que isso não pode alcançar quem nos feriu? Por que isso não pode alcançar quem que nos gerou dano? Meus irmãos, vamos orar mais para que as pessoas que nos têm ferido estejam na presença de Cristo. Porque se elas ali estiverem, elas vão ferir menos. Elas vão ser menos controladas por si mesmas. E quem sabe como aquele Saulo, que estava indo para Damasco para ferir, quanta mágoa esse homem não gerou. E se ele chegasse em Damasco, quanto ressentimento ele não ia provocar com as mortes que ele iria gerar. Mas Jesus entrou no momento em que ele estava indo para ferir. E entre o Saulo que ia ferir e as pessoas que iam ser feridas, Jesus apareceu e disse: para. E quando Jesus apareceu, Jesus mudou a vida deste homem, mas também mudou a vida das pessoas que ele iria ferir e matar, porque elas não morreram e elas não foram ressentidas por este homem. Então, quando você coloca alguém na presença de Cristo, essa pessoa pode estar indo ferir outra como ela te feriu. Jesus pode entrar no meio do caminho, como ele entrou no caminho de Damasco, e dizer para ela: stop, para, porque você não vai ferir mais ninguém. Você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser restaurado. Você pode dizer amém para isso? Amém. Mas não é fácil, é difícil.
na presença de Cristo, não há como pensar de outra maneira, a não ser na experiência. Haja com humildade, querido. O arrogante não consegue perdoar, o ensimesmado não consegue, até o super religioso. Infelizmente tem gente na igreja que se acha melhor do que os outros. E uma coisa que eu tenho aprendido é que para eu aprender a perdoar, eu não posso me achar melhor do que ninguém. No mínimo eu tenho que me achar igual a ela ou pior que ela. Sabe por quê? Porque eu sou um pé de pecado. Pé de manga dá manga. Pé de laranja dá laranja. Pé de pecado dá pecado. Eu sou pecadeiro. E o que sai de mim é pecado, irmãos. A minha essência é essa. O fruto que sai do Ricardo não é do Ricardo, é do Espírito. Que é fruto da graça. Se você não for um pecadeiro, depois a gente bate um papo. Que eu vou orar para Deus tratar com você, tá bom? Mas a gente é assim. E quando a gente age com mais humildade, a gente começa a medir o outro com os olhos que a gente precisa medir. E não se surpreender que a ofensa, o dano, aquilo é natural de uma pessoa que está entregue a si mesma. Entregue nas mãos do inferno e do diabo. Porque eu não sei você, mas se eu não tivesse nas mãos de Jesus, eu não sei, mas eu falo isso para Deus todo dia. Como Ele me leva aqui, ó, na rédea curta. Você já andou a cavalo? Quando eu era criança, um jovenzinho, eu pastorejava vaca para o meu tio no sítio. E aí ele tinha uma eguinha, não era pocotó, tá bom? Que ela era meio chucra. Então ele fala assim, ó, você leva ela aqui, se você soltar ela desembesta, você cai. Então eu tinha que andar com aquela eguinha assim, que eu tinha que andar com aquele negócio, estrivo, não sei o nome daquilo, esqueci agora. A rédea, é isso. Aqui, ó. Porque se eu soltasse... E Jesus faz isso com o Ricardo Bruder. O Espírito Santo, ele me leva aqui, ó. Por isso que é dolorido. Mas ele, se ele soltar... Então o perdão precisa partir de uma humildade. Precisa partir de uma riqueza emocional. Uma riqueza que vem fruto da graça, da intimidade, da oração, da comunhão com o Espírito Santo e com o Senhor. Miroslav Volf é um autor que eu gosto. Miroslav Volf, falando sobre esta riqueza, ele diz o seguinte: quando alguém sabe que o torturador não irá triunfar eternamente sobre a vítima, este fica livre para redescobrir a humanidade deste torturador e, imitando a Deus, decide perdoá-lo. Você entendeu? Quando alguém sabe que o torturador não vai triunfar lá na frente, a vítima fica livre de querer julgá-lo, de querer achar que ele é mau. Ela está tão livre que a vítima decide, assim como o amor de Deus está sobre ela, dizer, Senhor, que o teu amor esteja sobre esse torturador. E por fim, o perdão é uma estrada do autoconhecimento. Ninguém que não consiga olhar para a sua história vai ser capaz de perdoar o outro. Eu só consigo perdoar porque eu sou perdoado. É assim como Jesus me perdoou, eu perdoo. Quando a gente ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você percebe como assim como acompanha o perdão? Assim como o Senhor lhes perdoou em Cristo, na presença de Cristo. Como o Senhor lhes perdoou. Porque não dá para exercitar o perdão se não for desta forma. E para mim, essa estrada, e isso veio ao meu coração, hoje eu agradeci muito ao Espírito Santo, porque isso foi uma revelação para a minha vida. Ele me disse, Ricardo, o perdão é a estrada do autoconhecimento, mas eu pavimentei essa estrada. E o piso dessa estrada
se chama minha graça. Então a estrada do perdão é a estrada pavimentada pela graça. E na estrada pavimentada pela graça não existem direitos, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Na graça não há direitos. O perdão é uma obra de Deus em nós e através de nós, por intermédio de Cristo. Cristo tem que ser o exemplo. E se você quer lembrar do exemplo, será que dá para fazer um fundo musical aqui com um violão, alguma coisa, por favor? Antes do pessoal vir aqui, ou teclado. Ah, hoje tem teclado, muito bom. Quero até uma música. Pense no exemplo do jovem de Nazaré, que decidiu ser condenado sem ter nenhuma falha. Pense no exemplo do jovem de Nazaré, que perdoou e olhou para pessoas que estavam do lado dele à mesa para comer da sua comida. E ele não julgou. Disse assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que deveria se aferrar, antes esvaziando-se a si mesmo, tornando forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Eu estou falando Efésios 2, de 5 a 11. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tomou do pão e deu para o seu traidor. Ele morreu pelo seu traidor. Ele morreu pelos seus ofensores. Ele morreu pelas pessoas que deram as costas para ele sem dar tchau. Que pior do que dar as costas, é dar costas sem dar tchau. Ele morreu. E quando ele estava lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm consciência do dano que eles são capazes de gerar. Eles não têm consciência do que significa isso. Mas nós temos. Então, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito, porque está consumado. Dia desses eu contei uma história para as mulheres no aconchego sobre o perdão. E talvez você não tenha tido acesso, e eu quero terminar com essa história. É uma história que está no Dicionário Internacional do Novo Testamento. O Dicionário Internacional do Novo Testamento, quando vai falar do perdão, ele decide usar uma ilustração a respeito das navegações antigas. Falando das embarcações antigas. E aí ele vai dizer que na embarcação antiga havia o mastro principal que tinha o cesto da gávea. E o cesto da gávea é aquele cesto em que o marinheiro fica lá em cima, olhando por todos os lados para ter uma direção. Ele fica observando os horizontes. E no cesto da gávea, quando ele vê alguma coisa, o marinheiro que está lá em cima, no cesto da gávea, no mastro principal, ele diz assim: terra à vista! E aí, quando ele dá esse grito de terra à vista, existe uma movimentação ali na embarcação. E aí, existem aqueles marinheiros que são mais fortes. Nas embarcações antigas, elas eram movidas à vela, ao vento. E muitos marinheiros precisavam segurar uma corda grossa para ficar segurando a vela enquanto o vento soprava. E a vela ficava sendo impulsionada pelo vento e os marinheiros fortes segurando, e às vezes eles tinham que mexer para lá, para cá, às vezes amarrar, mexer em outra vela. E aí quando o marinheiro do cesto da gávea gritava: terra à vista! Ele olhava para baixo, para ele ver o que estava acontecendo, porque tinha que haver uma movimentação ali. E quando ele olhava,
e ele percebia que alguma coisa não tinha acontecido, ele tinha uma segunda expressão. Porque a embarcação estava andando em alta velocidade. A embarcação estava chegando perto da praia, perto da terra. Ela precisava diminuir a velocidade, porque se ela fosse naquela velocidade, eles iam naufragar, eles iam bater, ia acontecer uma tragédia. Então, quando ele olhava, e os marinheiros talvez não tinham soltado a corda, e estavam segurando a pressão do vento, e o vento empurrando a corda, e a embarcação indo sobre aquela pressão intensa, e os marinheiros lá segurando, ele olhava para baixo e ele gritava assim: perdoa! Perdoa! E quando ele gritava perdoa, os marinheiros soltavam a corda, e a vela, ela parava de ser pressionada pelo vento, e a embarcação diminuía a velocidade, e outro marinheiro já jogava a âncora. Solta a corda da pressão, porque senão a embarcação vai bater. Perdoa. Nós temos uma terra à vista, que é a Jerusalém celestial. Não sabemos quando ela vai chegar, mas o tempo todo o Espírito Santo está olhando para os marinheiros que estão segurando a corda. E hoje o Espírito Santo grita para você: perdoa! 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 O seu desafio: solta a corda. Perdoai como o Senhor lhes perdoou, em Cristo, na presença de Cristo, para a glória de Cristo. Esse é o sexto de hoje. Queria chamar o Ministério de Louvor. Eu pedi uma música para o Beto. Posso ajudar aqui? Que é uma música conhecida. Ela se chama Renova-me. E talvez hoje você precise dessa ajuda. Porque é por Cristo, é em Cristo, é na presença de Cristo. E eu queria fazer algo importante. Eu queria muito que vocês colocassem em pé, por gentileza, todos. E enquanto nós cantamos, você que precisa soltar a corda, você que precisa colocar alguém na presença de Cristo, você que precisa de Cristo para perdoar quem te feriu. Uma vez eu preguei sobre perdão, uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, meu pai me feriu muito, minha mãe, mas meu pai já morreu, só que ele está vivo dentro de mim, porque sempre que uma situação acontece, eu lembro do que ele falava para mim, das agressões. E aí eu disse para ela: seu pai está morto, mas ele está vivo, ele precisa morrer para você. Enquanto você não perdoá-lo, essa memória adoecida vai ficar te ferindo e te oprimindo. Talvez a pessoa que te feriu não esteja mais aqui, esteja em outro lugar, já faça muito tempo, mas você não consegue soltar a corda. Hoje é dia de soltar a corda. Então, enquanto nós cantarmos, se você quiser uma oração nesta área sobre o perdão em Cristo, na presença de Cristo, quer soltar a corda, vem aqui à frente que nós vamos orar juntos depois que cantarmos uma vez essa canção. Te dar a oportunidade de você ter coragem. Você precisa soltar a corda. Se você tem alguma coisa que te prende a alguém, não fique no seu lugar. Não fique no seu lugar. É tempo de soltar a corda. É tempo de libertação na sua vida, na sua casa, na sua história. Em nome de Jesus. Não fique preso a uma palavra, a uma memória, a uma lembrança. É tempo de libertação. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti para esta situação. Ó Deus,
nós reconhecemos as nossas limitações, esse coração que muitas vezes nos impulsiona nesse senso de retribuição, de amargura, de ressentimento. E nós muitas vezes, Senhor, não conseguimos nos libertar da palavra, da ofensa, do gesto, da lembrança. Quando olhamos aquela pessoa, dá vontade de atravessar a rua, de evitá-la, porque os intestinos não saudáveis, eles mexem. Mas, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja trazendo cura nessas vidas. Mas cura a partir destas vidas, aos ofensores. A cura, Pai, trazendo restauração. Trazendo, Pai, para esse ofensor a graça. Trazendo para esse ofensor, ó Deus, a misericórdia. Trazendo para esse ofensor a transformação. Talvez esse ofensor não esteja mais aqui, mas a memória está aqui. Ele está viva. Então cura essa memória adoecida, cura essa memória ferida e traz a saúde de Cristo, Senhor, sobre a vida deste teu filho e desta tua filha. Eu quero declarar que nesta noite a corda está sendo solta. O barco vai aportar, ó Deus, nas águas do Espírito, que são águas tranquilas, águas mansas. Nestas águas, Senhor, onde os teus filhos e as tuas filhas vão pisar numa terra nova, numa terra sarada. Ori labaxere canta lamas. Ó Deus, eu creio que o Senhor está, ó Deus, curando prisões aqui antigas, ó Deus. E este teu filho e esta tua filha, em nome de Jesus, estão libertos pelo sangue e pelo poder do maior exemplo do perdão. O exemplo vivo que está aqui agora. O exemplo de Cristo. Cristo te abraça, Cristo te ajuda e Cristo te sara. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar.